Olá, meu nome é Adriana Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Nesse canal, a gente fala sobre crimes de repercussão e outras histórias interessantes. Antes de começar a nossa história de hoje, queria pedir para todo mundo deixar seu like aí embaixo, curtir, compartilhar com outras pessoas que podem gostar também do tema, tá bom? A gente vai falar de um tema que está muito polêmico essa semana, que é o do submersível Titan. O submersível Titan tinha como objetivo levar as pessoas para verem os destroços do Titanic, ou Titanic, né, como preferirem. Então era um barquinho muito pequenininho, onde 5 pessoas, que eram chamadas 5 milionários, eu vou ter que ler o nome, tá, gente, porque são nomes complexos, tá? Entre eles estavam Hamish Herring, que é empresário dos Emirados Árabes, dono da Action Aviation, que compra e vende aeronaves. Ele tinha 58 anos e já tinha feito outros passeios pelo mar e até pelo espaço. Era um bilionário, assim, muito excêntrico, digamos assim. Paul Henry Meglat, que era um francês, um pesquisador francês, que ele era especialista no Titanic e no Titanic, e também foi nessa aventura, digamos assim. Shahzada e Sulaiman Dawood são pai e filhos. Shahzada era curador do Instituto 7 na Califórnia e presidente de um dos maiores conglomerados do Paquistão, tá? Stockhurst era o CEO do Ocean Gate e também estava na expedição. Então eram 5 pessoas que estavam nessa expedição. Era uma pequena embarcação, o Titan era uma pequena embarcação apertada, que tinha 2,5 metros de altura, 2,80 metros de largura, 6,7 metros de comprimento e pesava 10 toneladas e atingia uma velocidade de 5 km por hora. Eles iam descer, o Titanic tá a 3.800 e poucos metros de profundidade. Se a gente for pôr isso em quilômetros, são 3 quilômetros e é alguma coisa, quase 4 quilômetros de profundidade. É bastante coisa, tá? A pressão nesses locais chega a ser igual a 35 elefantes por centímetro quadrado. Para você ter uma ideia, a pressão da água é muito, muito, muito forte nesses locais. Quanto mais profundo, maior a pressão e mais difícil fica para os equipamentos chegarem, tá? Tanto que, geralmente, quando as profundidades são altas assim, eles preferem usar equipamentos tipo robô, né? Essas coisinhas assim. Tem até um robô que se chama... agora eu esqueci o nome. Que ele vai sempre fazer essas expedições, que é um dos robôs que encontrou um pouco dos destroços do Titan, tá? O que aconteceu com esse submersível? Não pode ser chamado de submarino, tá? Porque submarino, ele é autossustentável, ele se dirige por si só, digamos assim, e o submersível, ele é controlado por um barco na terra, então ele não tem um autocontrole. As pessoas ficavam fechadas ali dentro, elas não podiam sair, porque a porta era parafusada por fora, então depois que você entrou, você não saía mais. Ele tinha cerca de 96 horas extras de oxigênio para cada pessoa, tá? Mas acredita-se que essas pessoas morreram logo no começo da expedição. No domingo, por volta das 10 horas da manhã, o Titan foi jogado ao mar, com as 5 pessoas dentro, e depois de 1 hora e 45 minutos aproximadamente, ele perdeu todo o contato com o barco mãe, que é o barco que guiaria ele, digamos assim, para a expedição. Eles não deram muita bola, que poderia ser só uma perda de comunicação, e o horário dele voltar era às 6 da tarde. Só que não deu esse horário, ele não voltou. Foi aí que a empresa entrou em contato com a guarda costeira e começaram as buscas pelo submarino, tá? Umas buscas muito complicadas, muito difíceis, porque a profundidade é muito grande. Eles tinham esperança de que talvez o submarino tivesse boiado e ficasse na superfície. Mesmo se ele ficasse na superfície, seria muito difícil de ser encontrado, porque é mar aberto, é um lugar, fica próximo à costa do Canadá, onde o Titanic afundou mesmo. Então, é um lugar muito difícil, onde as buscas se tornavam muito difíceis, tá? E depois de
5 dias, já teria acabado o oxigênio se eles estivessem vivos. Esse robozinho, que agora eu não me lembro o nome dele, gente, mas eu acho que é Rove, encontrou alguns destroços, sendo a cauda e a parte de baixo, que é onde, tipo onde pousa, né, o submersível, levando a eles concluírem que houve uma implosão. O que é uma implosão? É o contrário da explosão, tá, gente? A explosão, ela é para fora, a implosão, ela é para dentro. É como se você pegasse uma latinha de refrigerante e amassasse ela, até ela ficar pequenininha. Porque a pressão do lado de fora é muito maior do que a pressão do lado de dentro. Pode ter ocorrido alguma rachadura no casco, ou até mesmo no visor, que só tinha um visorzinho pequenininho assim. Ou seja, as pessoas iam lá no fundo para ver o Titanic num visorzinho pequenininho, mas enfim, né, tem gosto para tudo. Então pode ter acontecido alguma rachadura desse visor também, porque a pressão lá embaixo é muito alta mesmo. E ele era de titânio e fibra de carbono. E parece que esse tipo de material ainda não tinha sido testado em altas pressões, tá? Então ninguém tem certeza de que realmente pode ter acontecido ainda. Precisam se resgatar esses destroços, o que vai ser muito difícil, porque tá muito profundo. A mais de 4.000 metros de profundidade, a cerca de 500 metros dos destroços do Titanic, tá? Mas as autoridades já acreditam, já têm praticamente certeza que o que houve foi uma implosão. Provavelmente alguma rachadura em algum lugar, que provocou que a pressão da água entrasse. E tem até um desenho, eu vou colocar aí pra vocês um videozinho de como que acontece uma implosão. É praticamente instantâneo. As pessoas praticamente nem viram do que morreram, não tiveram tempo. Todo o processo da implosão, ela leva milésimos de segundos, ou seja, uma coisa muito rápida, não dá nem pra pessoa ter a menor noção mesmo do que tá acontecendo, tá bom? Essas pessoas, entre essas pessoas, pelo menos 3 eram pagantes, eles pagaram 250 mil dólares, ou seja, mais de 1.200.000 reais para fazer essa expedição. E é muito dinheiro para ir no fundo do mar ver restos de navio, mas tudo bem, para isso tem documentário, né? Mas enfim. Dizem que as pessoas têm dinheiro, mas não sabem como usar a inteligência, né? Então, vamos fazer de conta que... Enfim, essa é a história trágica que terminou a vida dessas pessoas, e que nos ensina que a segurança tem sempre que vir em primeiro lugar, antes do dinheiro, antes da vontade que a pessoa tem de fazer aquilo, de ser uma coisa que vai me deixar... É uma coisa que eu quero muito, é um desejo que eu tenho. Enfim, eu acho que vai deixar esses ensinamentos pra gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da história. É uma história que tá em evidência aí pra todo mundo. E até o próximo vídeo.